Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui nossa de aquecimento. Pessoal que adora corrida, o pessoal que é corredor, a galera aí que tá nessa pegada aí, né, nesse esporte maravilhoso que é a corrida. Sejam muito bem-vindos a mais uma live nossa aqui, né, para os apaixonados, aquelas pessoas que realmente vivem esse mundo aí ou estão começando a viver esse mundo da corrida, tá certo? E hoje uma live super especial falando um pouquinho sobre o maior desafio dos corredores. E, né, para a gente começar essa live aqui falando um pouquinho sobre esse desafio, né, esse maior desafio, né, lembrar vocês que quem ainda não se inscreveu, dia 19 de março, a gente vai ter uma live exclusiva, totalmente gratuita para você que é apaixonado por corrida, para você que quer iniciar a corrida ou simplesmente evoluir, né, com a corrida de rua, melhorar sua performance. Eu vou apresentar o meu programa de treinamento exclusivo para corredores, para pessoas que querem começar ou para pessoas que já correm, poder evoluir nesse esporte maravilhoso com um acompanhamento extremamente personalizado, exclusivo, eficiente, em cima, lógico, do seu objetivo aí com a corrida, seja ele participar da sua primeira prova, seja ele ir, né, para uma outra, né, outro nível de corredor, para você que quer simplesmente apenas emagrecer ou melhorar o condicionamento físico. Então a gente vai desenhar aí certinho toda uma programação para você. Então não perca. Faça a sua inscrição, a inscrição ela é gratuita, tá? Eu deixei no meu Stories hoje, na hora que eu estava divulgando aqui a live de hoje, e também tá lá no link da bio. Então, se você não está participando de todas as lives, não está acessando. Essas lives estão ficando salvas durante um período, daqui a pouco também elas vão sumir. A gente está na terceira live nossa aqui de aquecimento, tá? E não esquece, dia 19 de março, a nossa live exclusiva, tá bem? Mas vamos falar um pouquinho então desse desafio, né? Se você está aí se coçando todo, primeiramente, falar que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, está entrando aqui pela primeira vez. Eu sou o Rafa, eu sou especialista em endurance, então é os esportes de resistência, então corrida, triatlon, ciclismo, aquelas pessoas que são apaixonadas pelos esportes de endurance. E a gente está fazendo aí essa maratona de lives para corredores, exclusivo para corredores. Não quer dizer que você que ainda não corre não pode participar dessa live, mas agora se você já corre, conhece alguém que gostaria de começar ou que quer evoluir, manda um aviãozinho para ele também, convide ele para essa live para a gente poder bater esse papo legal. Porque hoje a gente vai falar do principal desafio e já perguntando aqui para vocês, né? Já perguntando quem já corre ou quem está começando a correr, com certeza já passou por esse desafio, já simplesmente já presenciou ele em algum momento da sua vida e e eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, né, que estão aqui, se vocês já se sentiram assim, que vocês estavam, por exemplo, começando ou que vocês estavam já num outro nível dentro da corrida, mas parece que você não evolui mais. Você já sentiu assim nesse processo que parece que o negócio não vai? Como se diz, estagnado, né? Igual um pouco relacionado aí à questão de peso. Tem uma hora que parece que você perde, você fala assim, vou emagrecer. Aí você perde aquela quantidade exorbitante de peso, e daqui a pouco o corpo estagna, e o corpo vira e fala assim, meu, e agora, né? O que que eu faço para eu poder sair desse platô? E aí a gente começa a fazer um tanto de loucurada. Vem dieta de tudo quanto é tipo, pesquisa na internet de tudo quanto é tipo, vem receita de tudo quanto é gente, e não é bem por aí. A gente precisa ter uma estratégia, precisa ter realmente algo estruturado para que essa evolução ela volte a acontecer.
tá bem? Então, se você, né, já está entrando aqui agora e não pegou o comecinho, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o principal desafio, né, para quem está aí iniciando a corrida, o principal desafio para quem já corre. Vocês vão entender um pouquinho desse desafio com um pouquinho mais de embasamento, tá? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, né? Se inscreva agora na nossa live exclusiva, que vai ser uma live totalmente direcionada para um programa que eu vou apresentar para vocês, o Ultra Rap. É um programa que eu criei especialmente para corredores com acompanhamento extremamente exclusivo, direcionado, tá? Um baita de um programa para você que quer iniciar a corrida ou simplesmente já levar a sua corrida para um outro patamar. Você já corre, já está evoluindo, né? E quer realmente pegar índice, quer ir aí para outros desafios dentro da corrida, tá? Mas vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse desafio que é a corrida, né? Que é esse desafio para a corrida, para você que já corre ou para você que está começando a correr. Então, se você é iniciante ou se você já é um corredor muito experiente, com certeza você já passou por essa dificuldade, tá? E essa dificuldade, eu vou compartilhar com você que não é uma dificuldade física. E você vai entender por quê. Porque a maioria das pessoas acreditam que para correr, por exemplo, uma maratona, você precisa estar muito bem condicionado, você precisa já estar num nível avançado como atleta. E muitas vezes, não quer dizer que não precisa, tá? Vamos lá. Muitas vezes a pessoa mais bem preparada psicologicamente ela tem muito mais sucesso do que aquela pessoa que está preparada fisicamente. Você já ouviram aquele ditado, água demais mata a planta? Infelizmente ou felizmente, esse ditado é verdadeiro, sabe por quê? Porque as pessoas que olham o esporte de endurance, que olham a corrida de uma forma geral, ela já olha que ela vai ser lá, né, o nosso Kipchoge, né, o Kipchoge brasileiro. A pessoa olha que ela precisa já ir direto para uma maratona. E na maioria das vezes, ela peca pela quantidade, pelo volume e não pela qualidade de treino. Então, quando a gente começa a entender que um treino bem feito, ele precisa ter alguns direcionamentos que a gente fala dentro de uma periodização. Quando a gente olha para a corrida em si, a gente vai ver que o treino pelo treino não é só físico. Ele existe outros princípios e outras métricas que a gente precisa olhar mais de forma global que vão interferir totalmente no resultado, tá? Totalmente no resultado daquele atleta. E isso eu não estou falando só da parte do condicionamento, que é extremamente importante, mas a gente tem totalmente embasado hoje que uma pessoa psicologicamente, mentalmente preparada, ela vai ter muito mais sucesso do que uma pessoa que está fisicamente só preparada. Sabe por quê? Porque ela sabe aonde aperta o calo. Ela tem um autoconhecimento do processo, ela sabe aonde que ela precisa apertar mais, ela sabe onde ela precisa frear, ela sabe entender o corpo e as necessidades do corpo em relação à parte da alimentação, da suplementação, do descanso, quando que ela tem que utilizar cada tipo de substrato, aonde que o corpo dela necessita de mais cuidado, quais são os fortalecimentos específicos que ela precisa fazer, em que fase do treinamento isso vai ser utilizado. Então você consegue entender que o desafio ele não está em você muitas vezes correr mais para completar uma prova ou para começar a correr ou para fazer parte de um grupo ou para você mudar muitas vezes de fase, né? Eu falo de fase, mas mudar aí evoluir dentro do processo, muitas vezes você precisa de outros fatores que não seja necessariamente
o exercício físico, tá? Que não seja só o exercício pelo exercício. E de novo, a gente está falando aqui que não é que você não precisa de treinar, tá? Pelo contrário, a constância, a consistência dos treinos, que é um princípio dentro do treinamento esportivo, ele é de fundamental importância para gerar as adaptações necessárias, tanto fisiológicas como metabólicas, como parte, né, física de treinamento, todas essas adaptações que o nosso corpo precisa para acostumar ao que o processo que está sendo desenvolvido nele. Porém, todavia, contudo, entretanto, a gente aqui bate muito o martelo em uma tecla que a gente vai entender que pode estar tudo lindo. Se a sua cabeça não estiver conversando bem com o seu corpo, nada acontece. Então, o grande chavão aí, né, do maior desafio das pessoas não tá em preparar o corpo para o processo, mas sim a cabeça em relação ao corpo e ao processo. Porque é aqui que muitas vezes vai minar o seu treino, é aqui que vai minar a sua prova, é aqui que vai fazer você não comparecer à rotina de treino, é aqui que vai fazer você muitas vezes olhar e falar o que que eu estou fazendo aqui, me tira daqui, por que que eu faço isso, tá certo? E esse não é um desafio que é simplesmente só para quem corre. É um desafio para quem vive a vida de uma forma geral. Eu comecei recentemente a fazer uma pós em neurociência e desenvolvimento humano, para agregar ainda mais essa parte que eu gosto muito da psicologia, né, do esporte. E uma coisa que eu fiquei em estado de choque com os números, né, porque é muito legal a gente, na hora que a gente começa a metrificar, uma coisa que eu fiquei assustado é que 1 bilhão, 1 bilhão, tá? A gente está falando aí de 1 bilhão de pessoas sofrem de algum problema psicológico. E não quer dizer que essas pessoas nunca tiveram problema mental ou algum problema psicológico. Elas hoje elas têm conhecimento do que elas estão tendo, o que está acontecendo com elas. Olha que louco, 1 bilhão, né? Falando aqui que a gente está, né, num mundo aí com praticamente de 7 bilhões de seres humanos, a gente está falando de 1/7 da população sofre de algum problema psicológico. Então imagina o reflexo disso dentro do esporte, porque se você tem isso na sua vida, esse problema, o esporte ele te ajuda no processo, mas ele não vai totalmente te curar, ele vai te auxiliar. Por isso que as áreas elas são importantes para o processo multidisciplinar, tá? E aí a gente fala disso, que a parte mental ela é tão importante quanto a parte física, e que a mental linkada à estratégica vai te ajudar a melhores resultados físicos, tá? É, eu tô até é até engraçado eu falar, né, que casou muito com essa live. Eu tá com essa camiseta, né, do Uphill. Não sei se vocês conhecem o Uphill Marathon, é uma maratona que acontece na Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina, tudo que você sobe, né, aquela serra maravilhosa. E dentro desse desafio, né, como acontece na Majors, tem um sorteio, né? Existem alguns desafios, por exemplo, fazer uma meia maratona, fazer a maratona, fazer o desafio, né, Samurai, que é a meia maratona e a maratona, e tem um Shogun, que é um desafio onde você vai fazer 5, 10, 25, 42 quilômetros. Dali mais ou menos vai uns 80 e poucos quilômetros rodados. E eu fiz esse desafio. Olha que louco. E aí você me fala, Rafa, como você fez esse desafio, tá? Vou contar uma história breve para vocês. Algumas pessoas que estão aqui que já me conhecem um pouquinho dessa história.
Eu, recentemente, há 2 anos, eu passei por uma cirurgia cardíaca, né? Um defeitinho de fábrica, tinha uma válvula bicúspide, né? E eu passei por essa cirurgia valvar, tive que trocar essa válvula. E um dos quesitos da patologia, quando eu descobri isso há uns 15 anos atrás, era que eu precisava tirar o pé do acelerador. Ou seja, eu não podia gerar duplo produto, não podia fazer treinos muito intensos, porque a patologia ela tende a ser cirúrgica, só que não são todas as pessoas que fazem a cirurgia. Tem gente que, né, acaba morrendo e nem sabe que existia essa patologia. Mas como eu vivo, né, do esporte, como eu pratico e como eu trabalho com isso, era muito importante eu cuidar. Porque se eu continuasse nesse processo, eu ia trazer essa cirurgia muito para mais cedo, né? E naquela época não existia tanta tecnologia como hoje. Dizia-se que não poderiam fazer tantas cirurgias cardíacas. Como eu era uma pessoa nova, se eu fizesse, ia fazer uma cirurgia biológica, eu ia ter que ficar trocando o tempo todo, né? Que é a cirurgia onde a gente coloca ali uma parte ali, a válvula ali do animal, né? E eu fiz a cirurgia aórtica, tudo, com o que a gente chama de cirurgia mecânica e metálica, né? Que a gente usa aí uma pecinha aí de carbono, ó que legal, carbono. E foi engraçado, porque eu fui fazer essa prova como um desafio pessoal através de uma aposta entre amigos, mas para acompanhar o meu pai. Meu pai tem 73 anos, faz maratona e o sonho dele era fazer essa prova. Só que eu fiz o desafio, me inscrevi para fazer o desafio, e meu pai só aos 42. E eu estava nesse processo, né? Tava nesse processo, será que eu faço a prova? Será que eu não faço? E se der ruim, né? Eu estava ali, né? Tinha dado o aval para cirurgia, mas eu não tinha marcado essa cirurgia ainda. E se der ruim, se acontecer alguma coisa, o que que eu faço? Eu falei, mas, né, vou fazer de boa, é só eu não fazer, né, não vou colocar intensidade, é só eu fazer de boa, vou estar com meu pai, né, meu pai vai estar correndo ali na tocadinha dele. Só que ao mesmo tempo, a gente para e fala, é só eu ir na tocadinha, só que eu tô falando de correr uma corrida, onde eu tô inscrito num desafio, mais de 80 quilômetros, 3 dias de prova, montanha, altimetria, por mais que eu corra devagarzinho, existe uma intensidade ali, né? E foi aí que, né, eu peguei e falei assim, vamos lá, ver qual é que é o rolê. E eu cheguei, né, tava uma friaca lá na onde você pega o kit, né, no alto da montanha, aquele frio, aquela ventania, uma coisa louca me bateu. Eu fui lá para ver, né, toda aquela serra maravilhosa, abriu as nuvens, tudo. Meu pai estava na fila e eu tive uma conversa muito legal, né? Independente de quem acredita ou de qual religião a gente acredita, né? Eu tô aqui falando de que existe algo que a gente às vezes acredita que é maior que a gente, mas tive uma conversa muito legal com Deus e eu falei assim, ó, na minha vida tá tudo bem agora, eu tô bem, né? Eu não sei se eu vou fazer essa cirurgia ou não, mas vou fazer um negócio aqui. Eu não sei como é que tá esse coração, se esse coração realmente aguenta, não aguenta. Eu vou, eu vou torcer o cabo. E vamos fazer o seguinte: se eu torcer o cabo e sair daqui vivo, eu volto e faço a cirurgia. Agora, se não é para ser, né? Vou ficar aqui, tô com meu pai, tá tudo certo, vou estar fazendo uma coisa que eu gosto. Vamos ver. E a prova era assim: numa sexta-feira à noite, 5 quilômetros, sábado de manhã, 10 quilômetros, sábado à tarde, né, os 20 e poucos quilômetros, domingo de manhã, os 42. Eu sei que eu fui pro tudo ou nada nos 5 quilômetros, torci o cabo lá, fiquei entre os 5 colocados. Nos 10 meu pai, né, já ficou revoltado. Na primeira prova minha, meu pai já ficou nervoso comigo, falou assim: você vai se matar. Cheguei com sangue na boca, eu falei: epa, deu bom. Automaticamente aquilo na minha cabeça falou assim: peraí, eu fiz na montanha, fiz 5 quilômetros, torcendo o cabo e deu bom. Fiquei aí entre os 10 na prova. Falei, uai,
intensidade tá boa, sangue na boca, não aconteceu nada. Vamos para os 10. Mesma coisa. Sábado de manhã, fui lá. Desculpa, perdão. 25 primeiro, perdão. Confundi. 25 sábado de manhã, o 10 era sábado à tarde. Fui para os 25, falei assim: ah, vamos lá, né? Ver o que que vai dar, né? 25 quilômetros, eu tenho uma serrinha aí, um pouquinho mais de 10 quilômetros, né? Uns 13 quilômetros. Vamos ver o que vai dar. E aí nisso já saiu o resultado depois dessa etapa. E eu já estava entre os 10 que estava fazendo o desafio que o Shogun, né, que eram 75 pessoas inscritas, né, tinha mais de 500 pessoas inscritas em todas as provas, mas o Shogun tinha 75, eu estava entre os 10 e eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria estar entre os 10. Na hora que eu terminei a prova, meu pai, pô, que legal, não sei o que tem, você ficou entre os 10, tal, acabou, né? Eu peguei e falei, não, pai, à tarde eu vou fazer os 10 para dar uma soltadinha na perna. Se a perna tiver, se a perna tiver ruim, ah, não tá me ouvindo direito? Será que é do computador? Está chiando? Vê se melhorou. Às vezes deve ser do computador, porque o computador pode estar dando um probleminha aí, Will. Mas se tiver dando interferência aí, se o pessoal não estiver ouvindo, aí me fala, hein? Mas depois vai ficar gravado também, qualquer coisa, né? Vai estar gravado aí. Mas obrigado, hein, Will? Valeu. Então, voltando aí, eu acabei fazendo essa outra etapa. Meu pai me deu os parabéns e tal. Eu falei, vou fazer esses 10 para ver qual é que é. E eu coloquei na minha cabeça, eu falei, se esses 10 eu terminar bem, eu faço os 42. Se eu não terminar bem, eu não faço mais. E realmente eu fui bem, fiquei entre os 5 nos 10 quilômetros, e aí eu fui para os 42 sem meu pai estar acreditando que eu ia fazer os 42. Eu fui, falei para ele assim, falei, ah, pai, agora acabou tudo, eu vou acompanhar o senhor no outro dia. Meu pai, não, só vou te deixar na prova. E eu fui lá e larguei junto com ele. Larguei junto com ele, fiz uma baita de uma prova também, né? Já estava bem cansado. Só que o que que aconteceu nos 42? Como eu já estava vindo de um processo que eu ia fazer a cirurgia e não estava tão preparado, o corpo sentiu. O corpo sentiu por quê? Porque como que você se prepara para 3 dias de prova? Você tem que vir de um processo físico bacana, de uma estruturação. E como eu estava mais preocupado com a cirurgia do que com a prova, e eu estava ali para acompanhar meu pai, eu falei, eu vou tirar o pé. Só que tinha um objetivo maior, que era ficar entre os 10. E aí foi quando eu parei, pensei e falei, meu, eu preciso terminar. Porque se eu terminar e ficar entre os 10, para mim vai me fazer muito bem. E se eu terminar isso daqui bem, vai me dar mais força ainda para eu ir para a cirurgia. Só que o que que acontece? Esses 42, você praticamente fazia os 20 e pouco antes da serra e depois terminava ali o resto, né? Mais ou menos os outros 20 e pouco. Só que tinha corte, tinha tudo. E o que que aconteceu? Eu saí os 10 primeiro, que era plano com descida mais forte. Nos últimos 2 quilômetros desses 10 era uma subida. Eu cheguei no pé do morro dessa subida com cãibra nas duas pernas, mas assim, acabado. Eu olhei e falei, Jesus, o que que eu vou fazer? Tem mais 32 quilômetros. Bandeira branca, né? Vou abandonar. Só que o que que veio na minha cabeça? Peraí. Como é que eu tô? Fui ver o resultado, eu estava quase 1 hora na frente do próximo colocado e estava a 30 e poucos minutos do oitavo colocado, algo assim. Eu falei, eu tô 1 hora, se eu caminhar, se eu caminhar, ou se eu correr bem devagarzinho, esse cara vai ter que correr muito para me alcançar no tempo total. Ele vai ter que chegar com 1 hora antes. Comecei a fazer conta. E ao mesmo tempo, eu lembrei de alguns blocos de treino que eu fazia para maratona. A gente faz bloco de 10, faz bloco de 8, faz bloco de 6. Falei, e se eu fizer bloco? Então eu peguei uma estratégia
que eu já tinha adotado num treino, mesmo fisicamente não estando bem, para poder terminar a prova. E aí eu fiz 3 blocos de 10 para chegar no pé da montanha para terminar aí a serra, né? Tinha mais depois ali 12, 13 quilômetros pela frente. Fiz 3 blocos de 10 com 5 minutos de descanso no ponto de hidratação, onde eu me alimentei, onde eu utilizei gel, utilizei os carboidratos, eletrólito, tudo. E eu usei uma estratégia, mas o que estava muito forte em mim não era meu físico naquele momento, era a minha cabeça. A minha cabeça ela tinha um objetivo maior, que era terminar o desafio para voltar forte, para realizar algo que eu não estava preparado, que era fazer uma cirurgia, que colocava a minha vida em risco. E ali eu estava correndo risco, mas para mim, eu tinha um controle mental tão grande e uma força mental tão grande que ali eu consegui, eu tinha o controle da situação na minha mão. Mas isso não foi da noite para o dia, né? Isso foi um processo que eu vim construindo em toda essa minha carreira dentro da Endurance. Então, por que que eu quis ilustrar isso para vocês? Terminando, né? Resumindo aí, porque você falou, não acabou a corrida, acabou a corrida. Eu fiquei em nono geral, né? Na classificação geral, fiquei em nono entre os 10, que era meu feito aí. Fiquei super feliz. Falei que nunca mais ia voltar a fazer essa prova, que nossa, prova difícil, mas me ajudou muito em todo o resto do contexto. E foi super legal. Meu pai foi super bem, meu pai foi o primeiro da categoria, de 70 até nunca mais, né? Ele subiu no pódio, ficou super orgulhoso. Então, assim, foi uma baita de uma experiência com meu pai. E eu trouxe isso para ilustrar para vocês que muitas vezes na vida, na vida a gente não tá bem, mas se a nossa cabeça tá boa, a gente consegue lidar com qualquer situação. E o esporte, a corrida, o endurance, ele faz muito isso com a gente. Então, o maior desafio seu como atleta, como corredor, não vai ser correr. Porque eu até coloquei um post esses dias, a primeira corrida da sua vida você já ganhou. Você nem sabe qual era, né? Quando, né, teve ali toda a parte que eu falo da relação sexual, né, entre seu pai, sua mãe ali, entre homem e mulher, meu, você competiu com mais de 200 milhões de espermatozoides, você chegou na frente. Oh, você pegou a medalha, você pegou o troféu, você gabaritou o game. Imagina, você correu sem estar preparado, sem ter treinado, sem ter estratégia, sem ter usado tênis de placa de carbono e nada, e você chegou na frente. Olha que mágico. E aí, agora que você pode ter todo esse aparato, você pode realmente ir atrás desses como que se diz, dessas ferramentas que são treináveis, você acaba não querendo fazer porque a sua cabeça não deixa, porque o processo mental não deixa. Sabe o que que a cabeça não deixa? A cabeça ela não deixa porque você coloca algumas metas absurdas e aí você gera frustração. A tua cabeça não deixa porque você acaba pausando os treinos, você abandona muitas vezes a corrida. Então, você acaba desanimando do processo. E você acaba desanimando do processo não é só porque a tua cabeça não deixa, você acaba desanimando do processo porque muitas vezes não existe uma estratégia para você conquistar aquilo que você colocou como objetivo. E olha que incrível, né? Você que está chegando agora, a gente vai ter uma super live para falar disso, para falar de um programa totalmente exclusivo, personalizado para você que quer começar a correr ou para você que já corre e quer evoluir e está estagnado. Dia 19 de março, às 21 horas, eu vou fazer uma live exclusiva. Se você não se inscreveu, corre, se inscreve no link da minha bio, porque eu vou estar falando disso, tá? Eu vou estar falando muito sobre estratégia, vou falar sobre periodização, vou falar sobre método, o que que realmente você precisa para atingir seu objetivo dentro da corrida. Então, pegando tudo isso e trazendo, como que a gente precisa acabar com esse desafio?
Como que a gente precisa? A gente precisa, primeiramente, criar uma rotina realista, tá? A cabeça, ela não trabalha com sabotagem. A gente precisa deixar de nos sabotar. E uma das formas da gente deixar de sabotar é a gente ser realista com a gente mesmo, tá? A gente muitas vezes a gente tenta seguir treinos que são totalmente incompatíveis com a nossa realidade. E a gente acaba desistindo. Olha para você hoje, tá? Se você está começando agora a ter uma experiência com a corrida, se você está começando a viver, com a corrida, quer que a corrida faça parte da tua vida, ou se você já corre, né? Se você já corre, você já tem uma experiência, me fala, real, você vive da corrida? Ou você está escolhendo a corrida para ser algo prazeroso, para te trazer bons momentos, para você fazer algo com alguém que você ama, que você gosta, ou para você superar algum obstáculo, né? Te dar uma motivada, transformar a sua vida de alguma forma. Mas, de novo, você vive da corrida? Porque se você vive da corrida e a corrida realmente é algo que vai te levar para um outro patamar profissional, a gente para essa live aqui. Porque existe, mas vou te falar, é 1%. E esse 1%, ele já está correndo há muito tempo. Ele já está buscando isso há muito tempo. Agora, se a gente não colocar o pé no chão e entender que a gente pode sim evoluir e que esse é o objetivo nosso com o esporte, e essa evolução vai trazer uma evolução também, não só física, mas mental, para o processo nosso pessoal, para a nossa vida como um todo, a gente precisa começar a olhar com outros olhos, a gente precisa entender com mais carinho. Então, a gente precisa aprender dentro desse processo, né, que os treinos, eles precisam ter a carga ideal de intensidade, de volume. A gente precisa focar em qualidade de treino e não em quantidade, porque muitas vezes a nossa vida do dia a dia não dá espaço para gente, né? Senão a gente vai estar sempre cansado, nosso corpo não vai adaptar, a intensidade não vai estar boa, tudo vai dar errado, tá? Então, todo esse processo do da própria periodização, do próprio planejamento, ele é necessário. Mas o primeiro objetivo nosso aqui é criar uma rotina que seja realista ao que a gente quer atingir com a corrida. Senão, a nossa mente já começou a atrapalhar o processo. Não vai ter psicólogo, não vai ter terapia, não vai ter nada que consiga te mudar o caminho ou te mostrar o melhor caminho. Então, ter uma jornada, né, uma rotina realista em relação à corrida, ela é fundamental. E um bom treinador, um bom coach, ele vai te ajudar nesse processo, ele vai montar junto com você essa realidade, essa rotina realista para que você realmente consiga fazer o que precisa ser feito para atingir os objetivos com a corrida. Outra coisa importante em relação a esse processo mental é a gente evitar a sabotagem. Por que a autossabotagem a gente precisa tentar evitar? Porque a nossa mente, ela pode ser a maior aliada ou a maior inimiga na nossa corrida. De que forma, tá? Tá chovendo. Hoje, por exemplo, tá chovendo, não vou. Corro outro dia. Não tô vendo resultado. Melhor parar. Tô cansado hoje. Amanhã eu compenso. Então, a gente começa a criar desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Tá chovendo. Meu,
Pô, para uma academia, não tenho academia, não gosto, não faço. Você precisa correr. Tá dentro do teu cronograma. O que que você faz? Ah, não faço academia. Meu, tem hoje tem, você consegue fazer um Gym Pass, você consegue, né, se trabalha numa empresa, você consegue pagar uma aula avulsa, você consegue fazer um fortalecimento na sua casa de core, consegue fazer educativos de corrida, você consegue fazer um trabalho de mobilidade. Não é só corrida pela corrida. Existem outras coisas que você pode fazer se estiver chovendo. Tô cansado. Meu, faz meditação. Você precisa fazer um trabalho mental para você conseguir superar os treinos intensos, superar, né? Como que diz, enfrentar as dores que a corrida te traz. Faz uns 20 minutinhos de mindfulness. Vai trabalhar um pouquinho a tua cabeça. Então, existem formas, tá, de você conseguir não se auto-sabotar. E não, né, lógico, não que a gente falou na outra live também de não procrastinar, tá? Então, você pode criar pequenas metas. Você cria pequenas metas para que você consiga atingir metas atingíveis. Você pode criar recompensas, né? Se você está fazendo, vamos supor, dieta, né? Suponhamos que você está correndo para emagrecer e não é para fazer prova, nada, mas você quer colocar a corrida para você emagrecer. E aí você treinou e fez certinho, você fala assim: ah, meu, quando eu completar meus primeiros 3 quilômetros, eu vou me dar um brigadeiro de presente. Quantos treinos de corrida você precisou fazer para correr os seus primeiros 3 quilômetros ou para correr seus primeiros 5 quilômetros? Pequenas recompensas, tá? É, você pode também criar aí como é que a gente chama? Um planner, tá? Para você ir completando esse planner e a partir do momento que você completar esse planner, você se dar um presente ou você se dar um reforço positivo, tá bom? Então são algumas ideias e, lógico, né? Nada melhor do que ter a estratégia e a periodização correta para que isso aconteça, tá bom? E mais um negocinho aí para falar para vocês em relação a isso, precisamos focar no processo, não só no resultado. A maioria das pessoas, elas focam no resultado. O processo é que vai gerar transformação. Vamos supor uma prova. Meu, não vi a hora de chegar à prova. Lógico, a prova vai contemplar todo o processo seu. A prova ela é a cereja do bolo do processo. Tudo que você construiu vai ser contemplado na prova. Suponhamos que você está indo, né, fazendo uma transição para fazer a sua primeira maratona, né? E você já correu 5, 10, 21, que seja. Você está aí num processo. E aí, dentro desse processo, você colocou como meta fazer uma maratona. Então, você fez um ciclo, uma periodização de 6, 12 meses, dependendo do tempo que seja necessário aí, que você colocou como meta. E aí. Você não precisa fazer o melhor tempo do mundo. Qual que é o objetivo da sua primeira maratona? É terminar. É você chegar lá. Não é você chegar em primeiro, não é você ganhar a categoria. Que bom que se der certo, né? Tudo aconteceu, né? Ou que bom que você fez a sua primeira maratona e conseguiu vaga para Chicago, para uma major, né? Ou para um mundial, que seja, né? A chance disso acontecer é pequena, mas ela existe, ela não é zero. Porém, qual que é o principal objetivo de terminar uma maratona? O próprio nome fala, né? A frase, terminar uma maratona, é terminar. Numa próxima, a gente faz uma estratégia para você diminuir o tempo, para você atingir um resultado maior, mas você precisa conhecer o processo. O processo dos treinos você fez tudo certo, agora você tem o processo da prova. Então a prova vai contemplar tudo que você fez e qual que é o objetivo da prova? É você terminar. Terminar ela bem, falar assim, nossa, que sensação incrível, que coisa extraordinária, e eu quero fazer isso, né? Quero ter esse estilo de vida, quero fazer uma outra, quero fazer melhor. É esse o processo, tá? Outra coisa, se você às vezes está correndo, né? Correndo 1 quilômetro, né? 1 quilômetro toda, vamos colocar aí, 1 quilômetro
por dia, dia sim, dia não. E aí, né, tá começando, lógico, né? Você correu o segundo 1 quilômetro, na quarta você conseguiu correr 1 quilômetro, na sexta você correu 1 quilômetro, no domingo você foi lá e correu dois. Você fala assim, caralho, corri dois. Aí você fala, nossa, mas dois é tão pouco para chegar nos 10, vai faltar oito ainda. Meu, você correu dois. Você saiu do um, você tá no dois. Você dobrou a meta. Olha que legal. Então, isso é uma evolução. As pequenas conquistas, elas também devem ser comemoradas. Isso vai te ajudar a focar no processo e não no resultado, tá? E, por exemplo, se você treinou sem vontade, se você foi meio que, sabe assim, meio que tô indo, porque tem que ir, você precisa se parabenizar, porque isso faz parte do processo. Não vai ser todo dia que você vai estar feliz para treinar, tá? Se você perdeu meio quilo, se o teu objetivo era emagrecer e que naquele mês você colocou que você vai ter que perder 5 quilos, mas você perdeu meio na primeira semana, meu, tem mais 3 semanas para você perder aí 4,5, né? Se foi 5 quilos que você colocou, você tem mais, mas você já perdeu meio. Então não é mais cinco que falta, falta 4,5. Então sempre pensa no que farta, não no que falta, tá? E para que eu estou falando isso? Porque, de novo, seu maior desafio dentro do processo da corrida não vai ser o físico, vai ser sua cabeça. Vai ser o que realmente a sua cabeça está mandando de recado para o seu corpo. O que ela vai fazer com que você deixe de se desenvolver, o que ela vai falar para você deixar de correr atrás. Então, isso é na nossa vida. E é isso que a corrida ensina. Ela ensina a gente a superar o obstáculo, mas principalmente a aprender a lidar com isso para que o corpo ele aceite o processo de uma forma muito mais, não fácil, mas muito mais organizada, muito mais leve, muito mais sistêmica, certo? Galera, foi isso. Acho que até passei um pouquinho a mais do que a gente costuma fazer as nossas lives. Contei um pouquinho aí da história, mas para ilustrar aí um pouco sobre o mundo da corrida e como a nossa cabeça realmente manda e o quanto é importante a gente é, lembrar que o nosso corpo, sim, o nosso físico é de extremamente importância, tem extrema importância no desenvolvimento seu como corredor, mas que se a sua cabeça e a estratégia não tiver certa, esquece. Esse vai ser o seu principal desafio para continuar dentro do processo, dentro dessa jornada, tá bom? E lembra, dia 19 de março, às 21 horas, eu estarei com uma live exclusiva só para quem se inscrever, inscrição totalmente gratuita, apresentando o Ultra Rap, meu programa personalizado, exclusivo e direcionado para o seu objetivo, para quem está querendo começar a correr ou para quem já corre e quer evoluir de forma totalmente personalizada. Tá bom? Espero vocês então até a próxima live. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Fui, beijo, tchau.